Boa noite para você, telespectador da TV Câmara, que nos acompanha em nossa programação. Temos início hoje o nosso primeiro Espaço da Cidadania. Estamos aqui na Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho. Agradeço a coordenadora da Escola, Madu Macedo, que nos recebe aqui nas dependências da Escola do Legislativo para a gente poder apresentar para a população de Pouso Alegre o grande trabalho que vocês desenvolvem aqui e também apresentando política, cidadania para o nosso município. Eu que agradeço a atenção da TV Câmara, com a Escola do Legislativo. Obrigado pela sua oportunidade da gente estar podendo mostrar um pouquinho mais do trabalho da escola. Agradeço mesmo o carinho seu, como diretor, e de toda a equipe da TV. A Escola do Legislativo desenvolve junto aos jovens de Pouso Alegre um trabalho cidadão, um trabalho de apresentar a política como desenvolvimento social, como ações de cada munícipe no sentido do desenvolvimento de nossa população. Madu, dentre vários assuntos que você trata com os jovens, o que eu escolhi em primeiro lugar aqui junto com você é o sistema eleitoral brasileiro, que você já tratou com os jovens semana passada. Qual que é a importância de levar aos jovens de Pouso Alegre as funções do sistema eleitoral brasileiro e como ele funciona? Olha, eles entram aqui para saber como funciona o trabalho do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Então, acho de extrema importância eles entrarem aprendendo como que nós escolhemos esses nossos representantes, Então, a gente passa para eles uma noção sobre o majoritário, sobre o proporcional, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente acabou criando uma dinâmica muito interessante, até foi gravado pela TV Câmara, não sei se, espero que seja passado pela TV com essa certeza. Aula, que é um pouco complicado, mas dá para essa moçada aprender, que na verdade o proporcional nunca entra o mais votado, que as cadeiras pertencem aos partidos e vantagens e desvantagens dos sistemas usados no Brasil. Madu, você falou então de majoritário, de proporcional, tem essa aula que nós iremos colocar na nossa grade de programação, você poderá assistir tanto no nosso site como também na TV Câmara. Como é que funciona o sistema majoritário? Como é que é esse sistema? Olha, o sistema majoritário no Brasil, ele tem duas formas, o relativo e o absoluto. O relativo é quando a gente tem um segundo turno, Ou seja, nas cidades que tem mais de 200 mil eleitores, não habitantes, eleitores. Se o candidato não consegue 50% mais um, a gente vai ter aí o segundo turno. Entre os dois primeiros colocados. Exatamente. E no relativo não, que são as cidades abaixo de 200 mil eleitores, que o mais votado... Ou seja, é o caso de Pouso Alegre, Pouso Alegre hoje tem os seus 80 mil eleitores, o candidato a prefeito mais votado é o que vence as eleições, já é o prefeito. O proporcional já não. O proporcional tem uma série de regras que você tem que pegar o número dos votos válidos, dividir pelo número de cadeiras, ver quantos votos conseguiu cada partido ou cada coligação. Faz pelo quociente, você acaba descobrindo o quociente. Ou seja, isso é no caso, vamos trazer para Pouso Alegre a eleição para vereador. Às vezes o vereador tem 2 mil votos e não é eleito. Exatamente. E o outro que teve 800 é eleito. Ou seja, é a soma dos votos daqueles candidatos do mesmo partido ou da coligação para fazer a legenda e garantir aquela vaga. Exatamente. E até no começo eles ficam um pouco revoltados, que eles não estão acostumados. Mas como assim? Mas tudo tem, o proporcional, a importância do proporcional é que acaba trazendo para dentro da Câmara uma representação menor. Por exemplo, uma pessoa na nossa dinâmica, um candidato que tem 50 votos entra, um que tem 1980 sai. Mas eu particularmente gosto desse sistema proporcional porque acaba dando oportunidade de várias representações dentro do espaço. E outra coisa não também, só a maioria. Respeita-se também a representatividade partidária, nesse caso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, é importante o munícipe que nos assiste saber que o sistema eleitoral proporcional brasileiro, nessa questão de legenda, garante que vários partidos tenham, mesmo que com uma representatividade menor no legislativo, voz, condição de estar exercendo também a cidadania. Exato, exatamente. E tem uma série de dúvidas que a gente percebe nas aulas, como questão do voto branco, que todo mundo ainda acredita que quando você vota em branco vai para o candidato mais votado. O que não é mais. Ou seja, isso é um mito, não existe isso, Isso existiu até 1977, realmente os votos brancos eram contados como votos válidos. A partir da lei eleitoral de 1977, isso acabou. Ou seja, a gente está aí há mais de 37 anos e as pessoas ainda acreditam. Isso Ou seja, o voto branco e o Lula, ele entra no total, mas não vai para nenhum candidato. Não. O que conta é apenas os votos válidos. Votos nulos e brancos são descartáveis. Não entram no cálculo
né, da soma para ver quem aí serão os nossos representantes. Madu, a gente estava falando de representatividade partidária. Quantos são hoje no Brasil? São criados partidos aí praticamente todos os anos, mas hoje, quantos são os partidos políticos que integram o sistema eleitoral brasileiro? Olha, até o ano passado a gente tinha cadastrado, né, 32 partidos. Realmente são muitos partidos, né, e as pessoas acabam ficando um pouco perdidas, porque já que a cadeira é do partido, né, como que você vai conhecer tantos partidos, quantas ideias que cada partido tem? Então, tem aí, a gente hoje no Brasil, 32, e eles até assustam também. Uma das questões, nossa, tem partido aqui que eles nem conheciam, né? Que eles, nossa, eu nunca nem ouvi falar e tal. E outra dúvida que a gente vê muito também é a questão de quantos candidatos podem ser por partido, né? Isso também para esclarecer as pessoas. Como é que funciona isso, Madu? A questão da quantidade de candidatos. Você tem que ver o número de cadeiras. Então, em Pouso Alegre, a gente tem 15 cadeiras, né, para vereadores. Então, eu pego essas 15 cadeiras, mais 150%, que vai dar 22,5%, que aí eu arredondo para 23%. Então, o partido poderá ter 23 candidatos. Se for coligação, é o dobro. Vai a 30. Vai a 30. Para coligação é a 30, que é outra dúvida também que as pessoas... Ou seja, ficam. Um partido político, uma agremiação política, o partido A coliga com o partido B, ele teria condições de ter 23 candidatos, ele vai a 30. A 30, então, o dobro da quantidade de cadeiras que existem no legislativo local. Exatamente, é pelo número de cadeiras que você define o número de candidatos. Perfeito. Madu, outra coisa importante também que a gente tem que trazer para o nosso município aqui, que vocês apresentam para os nossos jovens, que eu acho que é fundamental, a questão da apuração, né? Você já falou dos votos brancos, dos votos nulos. Como é que, para a gente poder reafirmar isso com o munícipe, a questão da apuração, então, no primeiro turno, nas cidades que tem só um turno, que é o caso de Pouso Alegre? Isso, na questão dos cargos para o executivo, prefeito, né, que é majoritário, como Pouso Alegre não chega a 200 mil eleitores, é o majoritário relativo. O primeiro mais votado entrou, exatamente. Já em cidades que atinge mais de 200 mil eleitores, vai-se para o segundo turno os dois mais votados. E no caso dos vereadores, o quantitativo para poder fazer a legenda é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Exatamente, que você vai obter o quociente eleitoral, né? E dali você já começa a fazer as cadeiras do quociente partidário. Mas sempre não preenche. Então aí a gente vai ter o que a gente chama de repescagem ou sobra. Exato. Então, com isso, aí vai somando-se de novo o número de votos conseguidos pelo partido dividido por o número de candidatos que já entrou mais um, e aí vai até preencher todas as cadeiras. Esse é o nosso primeiro espaço da cidadania aqui na Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho. Quero agradecer você, Madu Macedo, pela atenção de nos receber aqui, de poder passar para o munícipe que nos acompanha o grande trabalho que você desenvolve com os jovens. Agradecendo você e, claro, teremos outras oportunidades de estar passando outras matérias cidadãs para a nossa população. Ah, que bom. Fico muito contente e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite. Esse foi o nosso primeiro espaço da cidadania aqui na Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho. Teremos outras oportunidades para apresentar para você, cidadão, o grande trabalho desenvolvido aqui nessa escola. Para refletir, não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Voltaire.